Conhecer a cultura italiana é importante para nós brasileiros, pois muitos imigrantes da Itália chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. E estes imigrantes trouxeram para cá a cultura italiana, para principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Hoje, existem cerca de 32 milhões de descendentes de italianos no Brasil. É a maior comunidade de descendentes fora da Itália. E tem muitas coisas que todos nós fazemos no Brasil e que é de origem italiana, da cultura italiana. E esta cultura vai muito além de comer massas, pizzas, tomar vinho, dançar tarantela e falar alto. Neste vídeo você saberá muitas coisas sobre festas, arte, música, moda, religiões, culinária e muitas curiosidades deste país e de seu povo. Então já seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conhecer melhor esse canal através das playlists que nós temos por aqui. Não esquece, depois que você assistir esse vídeo, entra aqui e conheça todas essas playlists que nós temos, todos os assuntos que são abordados por aqui. Tem muita coisa importante, tem muitas histórias, verdadeiras aulas de história temos por aqui em algumas playlists. Temos muitos convites à reflexão que ajudam a melhorar a sua vida. Muitas curiosidades. É uma oportunidade de aumentar o seu conhecimento sobre vários assuntos muito importantes e bem curiosos, que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Só entra e confere tudo que nós temos. E se você gostar, se inscreve, para não perder nada do que ainda vem por aí. E vem muito vídeo bom por aí ainda. Já compartilha também com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Esteja sempre por aqui, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo por aqui. Todas as semanas tem novidades. Então confira tudo aquilo que nós já temos e aquilo que estamos sempre publicando por aqui todas as semanas, todos os dias. E pode deixar sempre o seu comentário com a sua sugestão de temas para novos vídeos, com a sua dúvida, a sua pergunta, alguma coisa que você não entendeu direito na explicação de algum vídeo. Deixa sempre o seu comentário, que ele é muito bem-vindo por aqui para nos ajudar na construção desse canal que é feito para você. E vamos hoje, ao nosso vídeo de hoje, falar sobre a cultura italiana. É mais uma cultura diferente que você vai conhecer por aqui. Nós já temos playlist falando sobre isso, sobre culturas, povos, igrejas, religiões diferentes. E hoje você vai saber um pouco mais, ou muito mais, sobre a cultura italiana. Tem muita coisa que você não sabe não, e vai saber nesse vídeo de hoje, se acompanhar ele até o final. Então vamos logo ao nosso vídeo, que nós temos muito para falar sobre esse país encantador que é a Itália, e sobre o seu povo, que com certeza você conhece alguém de descendência italiana, tem alguém na sua família, ou até mesmo você tem descendentes italianos. Então vamos ver se você se identifica com algumas coisas que aparecerão nesse vídeo de hoje sobre essa cultura incrível que todo mundo gosta. Vamos saber mais sobre isso? Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. E aqui no Diário da Vida nós já falamos sobre algumas cidades italianas. Nós já trazemos por aqui vídeos falando sobre algumas cidades italianas bem interessantes, cidades diferentes, que têm suas curiosidades diferentes também, onde a gente traz a história desse lugar, o que já aconteceu lá ao longo da história, como que tudo começou, como que surgiu essa cidade e como que ela se transformou em tudo isso que ela é hoje. Todas as curiosidades, tudo que tem nesses lugares de turístico, de importante, de fato histórico, como que é viver nesses lugares, as religiões, os costumes, as curiosidades de cada cidade. Nós já temos aqui algumas cidades italianas que você pode conferir
Se você gostaria de saber mais e conhecer melhor esses lugares, conhecer essas cidades sem precisar sair do lugar, através da sua história e através de inúmeras imagens que ficam passando no vídeo o tempo todo, ilustrando tudo aquilo que eu já vai falando sobre esses lugares. E sempre estamos trazendo mais cidades italianas por aqui. Neste ano de 2026, já está programado algumas, no mínimo umas 3 ou 4 ou mais cidades italianas, porque elas são muito diferentes e têm curiosidades muito diferentes também, além de serem belíssimas. E também na mesma playlist você encontra vídeos sobre outras cidades, outros lugares do mundo que existem, que são muito diferentes também. Você também pode deixar a sua sugestão de outros lugares que você gostaria de conhecer melhor em um vídeo aqui do Diário da Vida. A Itália é um país europeu situado na porção sul do continente. É na chamada Europa Meridional. Sua capital é a cidade de Roma, onde fica também o Vaticano, e faz fronteira com os seguintes países: França a noroeste, Suíça e Áustria ao norte e nordeste, e a Eslovênia a leste. O país tem 15 regiões, é banhada pelo mar Mediterrâneo, dispõe de climas mediterrâneo e temperado, o que varia conforme a altitude. O relevo do país é caracterizado por regiões planas e acidentadas, com destaque para feições como os Alpes e os Apeninos. Possui mais de 60 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 302 quilômetros quadrados. É o quinto país mais populoso da Europa, mas ultimamente essa colocação ela tem oscilado para menos. A população da Itália é a terceira mais velha do mundo, atrás apenas do Japão e da Alemanha. O país tem uma economia altamente desenvolvida. É a sétima maior economia mundial, centrada no setor de serviços, como destaque para o turismo e na indústria. É o quinto destino mais visitado em todo o mundo. A Itália é o país com maior número de vulcões da Europa. Além do mais, abriga o maior e mais ativo vulcão da Europa, que é o Monte Etna, localizado em Sicília, na Itália, e com 3.357 metros de altura. Ele também é considerado o extratovulcão mais ativo do mundo todo. Além do Etna, outro vulcão muito famoso na Itália é o Vesúvio, cuja erupção destruiu a cidade de Pompeia no ano 79 d.C. Até os dias atuais, os escombros da cidade podem ser visitados e são um ponto turístico para quem viaja pela costa amalfitana. O litoral da Itália tem cerca de 7.900 quilômetros de extensão, um dos maiores da Europa, e é famoso por praias como a Ilha de Capri, Positano, Portofino e Puglia. A Itália é considerada o berço da civilização ocidental e uma superpotência cultural. Tem sido o ponto de partida de fenômenos de impacto internacional, como a Magna Graecia, o Império Romano, a Igreja Católica Romana, o Renascimento, o Ressurgimento e a integração europeia. Durante a sua história, a nação deu à luz a um número enorme de pessoas notáveis. As faces internas e externas da cultura ocidental nascem na Península Italiana. Quer se trate da história da fé cristã, das instituições civis, como o Senado, da filosofia, do direito, da arte, da ciência, ou dos costumes sociais e cultura. A Itália era o lar de civilizações bem conhecidas e influentes, incluindo os etruscos, samnitas e romanos, ao mesmo tempo hospedando colônias de importantes civilizações estrangeiras, como os fenícios e gregos, cuja influência e cultura tiveram um grande impacto através da península. As culturas
etrusca e samnita floresceram na Itália antes do surgimento da República Romana, que os conquistou e incorporou. Fenícios e gregos estabeleceram assentamento na Itália, começando vários séculos antes do nascimento de Cristo. E os assentamentos gregos, em particular, desenvolveram-se em florescentes civilizações clássicas. As ruínas gregas no sul da Itália são talvez o mais espetacular e melhor preservado em qualquer lugar. O país possui várias cidades mundialmente famosas. Roma era a antiga capital do Império Romano e é sede do Papa da Igreja Católica. Florença foi o coração do Renascimento, um período de grandes realizações nas artes no final da Idade Média, e é a capital da Toscana. Outras cidades importantes incluem Turim, que costumava ser a capital da Itália, e é agora um dos grandes centros do mundo de engenharia automobilística. Milão é a capital industrial, financeira e de moda da Itália. Veneza, com seu intrincado sistema de canais, atrai turistas de todo o mundo, especialmente durante o Carnaval de Veneza e a Bienal. A Itália é o lar do maior número de patrimônios da humanidade da Unesco. São em torno de 51. O maior número entre todos os países, e de acordo com uma estimativa, o país é o lar de metade dos grandes tesouros de arte do mundo. A nação tem, em geral, cerca de 100 mil monumentos de qualquer espécie, igrejas, catedrais, sítios arqueológicos, casas e estátuas. Entre os principais patrimônios culturais e naturais da humanidade que se encontram na Itália estão a cidade de Verona, a famosa cidade de Romeu e Julieta, que já temos vídeo aqui falando tudo sobre essa cidade linda. Também Assis e a Basílica de São Francisco, o Cinque Terre, a Costa Amalfitana, o Etna, o Jardim Botânico de Pádua e os Trulli de Alberobello, Centro Histórico de Siena, Centro Histórico de Florença, Veneza e sua lagoa, Praça do Duomo em Pisa, Torre de Pisa, Centro Histórico de Roma com o Coliseu de Roma, o País do Vaticano, monumentos paleocristãos de Ravenna, sítio arqueológico e basílica patriarcal de Aquileia, entre outros. A cultura italiana é amplamente conhecida e diversas de suas tradições foram incorporadas no arcabouço cultural de outros países, como é o caso do Brasil. É famosa pela sua arte e pelos seus monumentos, bem como pela sua comida, vinho, estilo de vida, elegância, designer, cinema, teatro, literatura, poesia, artes plásticas, música, especialmente a ópera, e de uma forma geral por aquilo que é considerado por muita gente um bom gosto. Sabe-se que a língua oficial do país é o italiano, embora outros idiomas sejam falados, em torno de 31 em todo o país, como o alemão e o francês. A língua italiana tem sua origem no latim, língua oficial do Império Romano. Ela é caracterizada pelo ritmo e musicalidade. Muitas expressões italianas espalham-se pelo mundo, principalmente pelo Brasil, Argentina e Estados Unidos. Porém, vale ressaltar que existem vários dialetos na Itália, como por exemplo o sardo, o napolitano e o toscano. A língua italiana foi de fato oficializada com o processo de unificação do país
em 1861 e a formação do Estado-nação. A Itália tem uma rica tradição musical, pois foi um dos principais berços da ópera, com destaque para compositores como Rossini, Puccini, Vivaldi e Verdi. Do folk ao clássico, a música sempre teve um papel importante na cultura italiana, tendo dado luz à ópera. A principal ópera do mundo foi composta na Itália, no final do século XVI. A ópera italiana ganhou um público ainda maior, graças a tenores famosos como Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. O país fornece muitos dos fundamentos da tradição da música clássica. Alguns dos instrumentos que estão frequentemente associados com a música clássica, incluindo o piano e o violino, foram inventados na Itália. E muitas das formas de música clássica existentes podem traçar suas raízes de volta às inovações da música italiana dos séculos XVI e XVII, como a sinfonia, concerto e sonata. O canto gregoriano, a canção trovadoresca e o madrigal eram formas da música italiana primitiva. Durante o Renascimento, Giovanni Pierluigi da Palestrina compôs obras-primas de música coral para uso em serviços religiosos. As primeiras óperas foram compostas em Florença, na década de 1590. A ópera emergiu como uma forma de arte durante o período barroco. Cláudio Monteverdi foi o primeiro grande compositor da ópera barroca no início do século XVII. Atualmente, a música pop italiana e o estilo romântico italiano fazem muito sucesso dentro e fora do país. Um dos principais aspectos da música italiana é a presença do romantismo e do sentimentalismo. Além das famosas canções populares como La Bella Polenta, a música contemporânea do país é também muito popular. A Itália tem mais obras de arte por quilômetro quadrado do que qualquer outro país do mundo. É repleta de muitos museus de arte e centros históricos recontam, por meio de suas obras, a tradição artística do país, que perpassa por diversas correntes como a arte gótica, o renascentismo, o neoclassicismo e a arte romana. O país reúne ainda inúmeros locais considerados de importância histórica e cultural para a humanidade, e cidades como Veneza, Roma e Florença, que têm cristalizadas em estruturas do seu espaço urbano a história italiana. Podemos dizer que a arte italiana influenciou vários artistas e estilos artísticos durante a história. O grande momento das artes plásticas italianas ocorreu entre os séculos XV e XVI, com o movimento conhecido como Renascimento Cultural. As contribuições da Itália renascentista à ciência, à filosofia e à literatura também são notáveis, com figuras como Galileu Galilei, Pietro Aretino e Nicolau Maquiavel. Artistas como Masaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael introduziram inovações que redefiniram a arte da época, promovendo mudanças fundamentais na forma como a arte era concebida. Além disso, alguns monumentos importantíssimos da Itália que conhecemos hoje foram produzidos no Renascimento, como a belíssima cúpula da Catedral de Florença e o Palácio Ducal de Veneza. E a culinária italiana, hein? O que dizer? Ela é famosíssima e se espalha pelos 4 cantos do mundo. Os pratos típicos são as massas. Existem mais de
300 tipos de massas no país, além de milhares de formas de prepará-las, com molhos, cremes e ingredientes deliciosos, como por exemplo, nhoque, ravioli, capelete, cannelloni, lasanha, espaguete, pizza, risoto, polpettone, tiramisu e cannoli. A pizza também é uma marca registrada da culinária italiana. Ela foi criada na cidade italiana de Nápoles, em 1860. Um dos costumes da Itália mais curiosos é que eles não dividem a pizza, principalmente em Nápoles. Isso porque os discos possuem um tamanho com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e uma espessura fina. Por isso, dá para comer a pizza sozinha tranquilamente. Os molhos, principalmente os que usam o tomate, também são destaques, pois usam temperos diversos e enriquecem o sabor de outros pratos. No geral, os italianos gostam muito de cozinhar, utilizando ingredientes e temperos frescos, de preferência comprados no mesmo dia. Existem mais de 400 tipos de queijo e os italianos foram os criadores de diversos tipos, como o parmesão, gorgonzola, mussarela, provolone e ricota. Os doces italianos são populares em todo o país, como o tiramisu e a crostata. Outros são típicos da região em que foram inventados. A cassata, a base de ricota, pão de ló e frutas cristalizadas, é típica da Sicília. Enquanto os bati di dama, biscoitos com recheio de avelã ou chocolate, são populares no Piemonte. Também há o delicioso babà, um pequeno bolo embebido no rum e típico de Nápoles. Você sabia que a Itália é responsável por apresentar o sorvete ao mundo? Pois é, além do café e da torta de frutas também. Segundo consta, as primeiras aparições do sorvete foram na Sicília durante a dominação árabe, onde a neve do Etna era misturada com suco de frutas e adoçada com cana-de-açúcar, e virou o sherbet. No entanto, o sorvete que conhecemos hoje foi inventado em 1565 em Florença, nas cortes dos Médici. Os italianos comem sorvete, que lá eles chamam de gelato, com pão em algumas regiões. Existem mais de 250 tipos de pães na culinária italiana e o alimento está presente em todas as refeições principais, como o almoço e janta. Os italianos raramente almoçam ou jantam sem um pedaço de pão para fazer a famosa escarpeta no final da refeição, ou seja, para limpar o molho que ficou no prato. O país é o maior produtor de vinhos do mundo. Atualmente, todas as 20 regiões da Itália produzem vinho, as mais conhecidas sendo a Toscana, Vêneto, Apulia e Piemonte. A Itália foi o primeiro país da Europa a usar garfo por causa do macarrão. Outro costume que é da Itália e que existe muito em muitas famílias no Brasil é o do aperitivo, um ritual de bebidas e petiscos antes das refeições. Em muitas reuniões de família por aqui sempre tem isso, aquele aperitivo antes das refeições. E o cinema é muito valorizado na Itália, que já produziu filmes ganhadores de vários prêmios internacionais. O principal gênero do cinema italiano é a comédia. Os anos dourados do cinema italiano foram entre as décadas de 1950 e 1980. A religiosidade possui bastante expressões em muito da arte e mesmo da arquitetura do país, observada na composição de sua paisagem cultural. O catolicismo romano é a fé que apresenta o maior número de adeptos. Vale lembrar que toda a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana encontra-se no Vaticano.
As igrejas são encontradas em grande quantidade em todas as cidades. Em números, a população se considera cristã, principalmente católica romana, sendo 80,8%. No islamismo, 4,9%. E sem religiões, 13,4%. E outras religiões, 0,9%. Esses números dizem respeito ao número de pessoas adeptas nessas religiões em todo o país da Itália. A importância da influência católica se estende também ao patrimônio material do país. A igreja foi responsável por financiar inúmeras catedrais, esculturas, afrescos e pinturas. Podemos mencionar, por exemplo, a magnífica Capela Sistina de Michelangelo e a Escola de Atenas de Raffaello, ambas em Roma. Outro forte aspecto da cultura italiana é a moda. O país é considerado uma das capitais da moda, um dos principais polos de produção de moda do mundo, com destaque para a cidade de Milão. A Vogue Itália é considerada uma das principais revistas de moda da atualidade. Famosos estilistas e famosíssimas marcas são italianas, como Giorgio Armani, Versace, Gucci, Prada e Valentino, entre outros. A Itália tem um profundo respeito por sua história e patrimônio, evidente em suas ruínas bem preservadas, edifícios históricos e tradições contínuas. Do Império Romano ao período renascentista, o passado da Itália está intimamente ligado ao seu presente. A valorização do patrimônio histórico é uma das características da cultura italiana. A cultura italiana é fortemente orientada para a família. As famílias são unidas com muita ênfase em passar o tempo juntos. As famílias extensas geralmente moram próximas umas das outras e várias gerações podem até morar na mesma casa. Os italianos são conhecidos por serem muito sociáveis e expressivos. Discutir ou falar alto é muitas vezes visto como uma forma de interação social. Outro aspecto muito interessante na vida social italiana é o hábito de celebrar todas as ocasiões com uma refeição. Batizados, casamentos, aniversários, formaturas, etc. Em qualquer ocasião, familiares e amigos se reúnem em um almoço ou jantar especial. O Carnaval é uma festa popular muito tradicional na Itália, porém ele é muito diferente do Carnaval brasileiro. Originário do século XV, o Carnaval italiano é caracterizado pelo uso de máscaras. Há também o desfile de grandes carros, são chamados de triunfos, e música carnavalesca italiana. Algumas das festas tradicionais italianas são o Carnaval de Veneza, o Palio de Siena, a Festa da Virgem Maria, conhecida também como Festa da Madonna Bruna, e outras. No Piemonte, no Carnaval, é feita a Batalha de Laranjas de Ivrea, que é basicamente uma guerra de laranjas. Já em Ruvo, na região da Apulia, em meados do mês de novembro, a cidade fica cheia para a saga do Cogumelo Cardoncello. Tratam-se de festas populares de rua, e essa última, por exemplo, celebra a colheita do cogumelo com vários pratos típicos elaborados com o ingrediente. Populares nas cidades pequenas da Itália, as sagras, que é sagre em italiano, são festivais organizados em toda a península desde a época romana para comemorar a colheita de um produto típico local, como uvas, castanhas e trufas. Durante as sagras, toda a comunidade local se reúne não somente para experimentar o produto celebrado, mas também para ouvir boa música e assistir a uma variedade de apresentações culturais em eventos de todos os tipos. Além das sagras, outras festas típicas das tradições da cultura italiana também celebram a colheita
determinados produtos, como as batalhas históricas. Quando é Páscoa em Florença, é feito um evento folclórico que acontece desde o século XI, chamado Explosão do Carro. Basicamente, um carro é puxado por bois enfeitados e segue em uma procissão até a Piazza Duomo. Ao chegar lá, um fio de cobre conecta o carro ao altar maior. A cerimônia religiosa é finalizada com o estopim. Um carro é aceso e explode em meio a fogos de artifício. No dia 25, os italianos organizam o Pranzo di Natale, que é o almoço de Natal, com especialidades que variam conforme a região e outras universais, como o famoso panetone. Ao contrário do que acontece no Brasil, a véspera de Natal não é considerada tão importante, principalmente no norte do país, e a comemoração do dia 24 acaba sendo opcional. A Festa della Repubblica é um feriado celebrado anualmente no dia 2 de junho. Na ocasião, os italianos comemoram a abolição da monarquia e a criação da República, que aconteceu neste mesmo dia em 1946. Tradicionalmente, todas as cidades italianas comemoram a data com manifestações e cerimônias em vários tipos, que inclui shows de músicas e queima de fogos. Paradas militares também acontecem em todo o país, mas a mais popular é aquela de Roma, que conta com a participação de milhares de pessoas, dentre as quais o presidente italiano. Na capital italiana, a comemoração inclui não somente a apresentação do Hino di Mameli, o hino oficial do país, mas também a exibição das Frecce Tricolore, os aviões da Força Aérea Italiana que decoram o céu com as 3 cores da bandeira italiana. A Procissão das Serpentes, ou Festa dei Serpari, acontece em Concojo, na região de Abruzzo. A origem da festa é incerta, mas é provável que ela seja celebrada desde o século X, em homenagem a São Domingos, um frade conhecido por curar as pessoas picadas por cobras venenosas da região. Na primeira semana de maio, centenas de fiéis carregam serpentes vivas nas mãos para acompanhar a procissão, com a imagem do santo, decorada com outras serpentes. No dia 19 de setembro, os napolitanos comemoram a festa de San Gennaro, em homenagem ao padroeiro da cidade. A festa começa com uma procissão pelas ruas de Nápoles, quando os fiéis caminham em direção à catedral, levando o busto de prata do santo. O principal momento da festa acontece na Capela do Tesouro de San Gennaro, dentro da catedral, onde frascos com o sangue do santo são expostos ao público, que aguarda o milagre da liquefação. Depois, os frascos permanecem expostos pelos próximos 8 dias. O folclore italiano é uma mistura de histórias, crenças e costumes que foram passados de geração para geração ao longo dos séculos. Cada região da Itália tem seu próprio conjunto único de contos e figuras mitológicas. Nos vales alpinos do norte, as lendas falam dos espíritos travessos conhecidos como Folletti e dos temíveis dragões Ladin. A Itália Central é o lar das bruxas benevolentes, chamadas Le Fate Benevolente, que dizem proteger as pessoas e trazer boa sorte. Acredita-se que na noite de 5 para 6 de janeiro, uma bruxa chamada Befana visite as casas, deixando caramelos e doces nas meias das crianças que se comportaram durante o ano. A tradição diz ainda que aquelas que não se comportaram recebem carvão ao invés de doces. A tradição é tão famosa na Itália que os pais fazem até as meias da Befana para as crianças, ou seja, enchem meias de Natal com doces italianos, chocolates e brinquedos pequenos. Existem também os docinhos em formato de carvão, que começam a ser vendidos especialmente para a ocasião. Enquanto isso, o sul da Itália e a Sicília
tem uma rica tradição de contos envolvendo o malotio, o mal-olhado, as janara, que são feiticeiras associadas à noite, e criaturas míticas como as sereias do mar terreno, que, de acordo com lendas, possuem o poder de atrair os marinheiros para a destruição com sua música e vozes encantadoras. Distribuir amêndoas confeitadas nas festas de casamento. Esse é um dos costumes bem popular na cultura italiana. Depois de cortar o bolo do casamento, a tradição pede que os noivos passem pelas mesas distribuindo aos convidados amêndoas confeitadas. O noivo carrega uma bandeja de prata com os confeitos, enquanto a noiva os distribui. A tradição também prevê que as amêndoas sejam sempre em número ímpar e distribuídas com uma colher também de prata. O recomendado é que cada convidado receba 5 confeitos, pois representam as 5 coisas que não devem faltar na vida dos pombinhos, que é saúde, riqueza, felicidade, vida longa e espiritualidade. É um costume popular na Itália anunciar os nascimentos e os casamentos com fitas coloridas, conhecidas como fioche. Os pais possuem o hábito de colocar uma fita na porta para indicar o nascimento de uma criança. A fita azul é para os meninos e rosa para as meninas e pode ser acompanhada por uma pequena faixa com o nome do recém-chegado. Fitas também são usadas para anunciar os casamentos, mas de uma forma diferente. Na ocasião, o carro dos noivos recém-casados e a igreja onde o casamento acontece, se for o caso, são decoradas com fitas brancas para indicar a união e prosperidade desejada aos noivos. A forma mais comum de comemorar o Ano Novo na Itália é com um jantar em família, onde será servido o cotechino, um tipo de linguiça típica, acompanhado por lentilhas, símbolos de prosperidade e sorte. O prato principal também pode ser à base de frutos do mar, principalmente no sul do país. A meia-noite, por sua vez, é o momento de comer 12 uvas ou sementes de romã, que devem trazer sorte para os 12 meses do ano. Os italianos preferem usar roupas coloridas, principalmente vermelhas e azuis, para esperar o ano novo. E mais algumas outras curiosidades sobre a Itália é que o povo italiano é conhecido por ser alegre, divertido e muito comunicativo. Gostam muito de dançar, cantar, conversar e fazer festas. Falam alto, geralmente gesticulando com as mãos, e adoram reunir a família para os tradicionais almoços de domingo. A Itália tem mais de 400 pontes, sendo que a cidade de Veneza tem 150 canais. E a mais alta é a Ponte Rialto, com 7 metros e 32 centímetros, construída entre 1588 e 1591. Acredita-se que Poveglia, uma ilha em Veneza, seja tão assustadoramente assombrada que ela não é aberta à visitação. Em breve terá um vídeo sobre essa cidade assustadora aqui no Diário da Vida. Fica acompanhando. Em Milão existe uma lei que exige que as pessoas sorriam o tempo todo, exceto em funerais e visitas a hospitais. Em Falciano del Massico, já foi contra a lei morrer devido à superlotação do cemitério. Aproximadamente 3.000 euros em moedas são jogados anualmente na Fontana di Trevi, em Roma, para fazer pedidos. Esse dinheiro é revertido para a Caritas. Existe uma fonte de vinho tinto na Itália que funciona 24 horas por dia, em uma vinícola no caminho de São Tomé, em Abruzzo, e todos podem beber dela. O Vaticano é o único país do mundo que pode fechar as portas à noite, literalmente. Ele é o menor país do mundo e é dentro de Roma. A Universidade de Bolonha, fundada em 1088, é a mais antiga da Europa. A Universidade de Roma, conhecida como La Sapienza, é a maior da Europa, com 150.000 estudantes, e é também uma das mais antigas, fundada em 1303. Helena Lucrezia Corner Piscotty
Procopia Phil foi a primeira mulher do mundo a receber um diploma acadêmico e também a primeira a se tornar doutora com um PhD. E foi italiana, em Pádua, em 1678. Os homens podem ser presos se usarem saia em público. Na Itália, ao invés do 13, o 17 é o número do azar. O lobo é o animal nacional da Itália e tem um poder importante na lenda sobre a fundação de Roma. O menor rio do mundo fica na Itália, em Malticine, na província de Verona. Ele se chama Ri e possui somente 175 metros, desembocando no Lago di Garda. O menor restaurante do mundo fica na Itália, em Vacone, e se chama Solo per Due. E como o próprio nome já diz, ele serve apenas 2 pessoas por vez e conta com uma mesa. E aí, duvido que você sabia de tudo isso sobre a cultura italiana. Tem muitas coisas inseridas nessa cultura que a gente vê no nosso dia a dia, que nós fazemos, que é um costume em nossas famílias por aqui. E que é de origem italiana. Foram os italianos que trouxeram essa cultura para o Brasil. E ela vem sendo passada de geração para geração. Muitas dessas coisas que são feitas na Itália, que são feitas pelos italianos, nós também fazemos no nosso dia a dia, influenciados por essa cultura. E também pela descendência italiana. São muitas curiosidades sobre esse lugar tão diferente, muitas curiosidades diferentes. E futuramente traremos mais vídeos aqui falando sobre outras cidades italianas, conhecendo melhor a história e a cultura e muitas outras curiosidades sobre cada lugar da Itália. Já temos por aqui vídeos sobre cidades italianas que você pode conferir na playlist sobre os lugares diferentes que existem no mundo com as suas curiosidades, histórias, religiões, culturas. E que é uma oportunidade de você conhecer melhor sobre uma cultura diferente, conhecer um lugar diferente sem precisar sair do lugar. São vídeos bem completos e que trazem bastante conhecimento. Então fica aqui nesse canal agora, entra aqui, conheça esses outros vídeos, confira aqueles que foram do seu interesse, confere as outras playlists que nós temos por aqui também. Deixa sempre o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, a sua dúvida ou a sua pergunta. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Compartilha com os italianos que você conhece para compartilhar informações diferentes, talvez. E você pode conhecer também outras culturas diferentes que existem pelo mundo nesta playlist sobre culturas, povos, igrejas, religiões diferentes que existem por aí, com suas curiosidades. E tem muita coisa bem interessante também que você pode conhecer e saber mais. Então fica aqui no Diário da Vida e confira tudo isso que nós já temos disponível por aqui. E continua acompanhando esse canal, porque todos os dias tem novidades por aqui. Então fica sempre acompanhando para não perder nada. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história de hoje, de conhecer melhor sobre esse país tão interessante que é a Itália, sobre essa cultura que está tão presente no nosso dia a dia. Deixa o seu comentário, a sua experiência com este assunto. Ou se você sabe de mais alguma outra coisa sobre a cultura italiana, está convidado a deixar aqui nos comentários também, para agregar ainda mais valor a este vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Clica aqui no gostei para me saber que você assistiu até esse momento. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.